Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 7 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 24, intitulado No Estudo da Fé. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferido pelo nosso querido professor Valdeir. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez na busca desse lenitivo que é o Teu Evangelho redivivo porque ele chega até nós à luz da doutrina consoladora, à luz do Espiritismo. Nós que somos almas que voltam sobrecarregados de compromissos passados para nos reconstruirmos, uma vez que somos espíritos faltosos, e aqui Tu nos ofereces essa tábua de salvação. Senhor Jesus, mas somos ainda incipientes, instáveis em nossa fé. Por isso, Senhor, por Tua misericórdia, permite que os Teus mensageiros caminhem conosco dia a dia, porque entregues à nossa própria sorte, sucumbiríamos ao peso das nossas próprias inconsequências. Abençoa-nos, Mestre querido, para que esta seja mais uma noite de bênçãos, onde possamos beber desta fonte, comer deste pão, sairmos daqui felizes, alimentados. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar início a mais um estudo da obra Lázaro Redivivo. E hoje nós vamos estudar o capítulo, repetindo, 24, no estudo da fé. Vamos lá? Que Jesus nos conduza. De quando em quando, surge movimento de opinião, reclamando demonstrações mediúnicas em público, definitivas e surpreendentes. Então hoje nós não nos deparamos mais com um grande número de pseudos pesquisadores solicitando que comprove o fenômeno, buscando médios. Por exemplo, na época do professor Denis Arrivai, muitos cientistas buscavam alguns médios de efeitos físicos e levavam inclusive esses médios à exaustão. Mas nós bem conhecemos um pouco do que o Francisco Cândido Xavier passou. Então, a fala de Humberto de Campos é falando realmente daquele período do Chico Xavier. Então, muitas pessoas, muitos pseudocientistas buscavam Chico Xavier, faziam perguntas, pediam para ele comprovar, começava a fazer desafio em relação aos espíritos, eles queriam, através do fenômeno, comprovar que os espíritos existiam. E muitas das vezes, vocês bem recordam aqueles 2 repórteres que foram até Pedro Leopoldo e acabaram expondo Francisco Cândido Xavier, aquelas cenas ridículas, colocaram ele dentro da banheira e ele acabou fazendo tudo. Aí a gente até pergunta assim, poxa, mas por que o Chico se submeteu a isso? Emmanuel disse para ele, faça tudo o que eles te pedirem, por mais que você saiba a intenção deles.
né? Então, eles solicitaram que o Chico entrasse na banheira, o Chico entrou na banheira, eles tiraram foto, eles pediram para o Chico fazer movimento. Então, ridicularizaram, tiraram foto, depois tudo aquilo foi para a revista O Cruzeiro. Inclusive, essa foto dele na banheira, as pessoas colocavam, olha, é assim que ele fluidifica as águas. Então, foi assim, muita perversidade. Mas no finalzinho, a gente bem lembra que Chico deu um livro a eles e disse assim, é Emmanuel que está mandando o livro, mas ele pediu que vocês abrissem só dentro do avião. E cada um deles tinha dado o nome errado, né? Deram um nome, inventaram um nome. E para surpresa deles, quando eles abriram o livro dentro do avião, era o Emmanuel agradecendo a visita, com o nome de cada um nome autêntico e verdadeiro. Então eles tomaram um susto muito grande, parecia que ele estava lidando com um mineiro tolo, que não sabia de absolutamente nada, e eles se depararam com isso. Então, é esse tipo de situação desagradável que Francisco Cândido Xavier se deparou muito. Então, cientista querendo que ele comprovasse, cientista achando que o fato do espírito falar pelo Chico, esse espírito saberia de tudo. Quando eu li esse texto aqui de Humberto de Campos, a impressão que me trouxe esse texto é como se fosse um desabafo dele, mostrando assim a incoerência e a falta de respeito daqueles pseudocientistas quando buscam. Hoje ainda tem, mas num número muito menor. Hoje, se uma pessoa chega comigo e me diz assim, comprova a reencarnação, eu digo, o que eu vou ganhar com isso? O problema é teu se tu não acredita. Eu não vou estar batendo cabeça com quem não quer aceitar a reencarnação. Essa é a minha tese. Mas ele, na condição de um médium ostensivo, e como ele publicou vários livros, como tinha as psicografias, ele acabou sendo assim um alvo muito grande da crítica, da zombaria, das perseguições. Esse é o árduo calvário de todo médium nessa grandiosidade de Francisco Cândido Xavier. Então vamos ver o que Humberto vai nos falar. De quando em quando, surgem movimentos de opinião, repetindo, reclamando demonstrações mediúnicas, solicitando demonstrações mediúnicas em público, definitivas e surpreendentes. As almas dos mortos deveriam comparecer, segundo a expectativa de muita gente, perante assembleias compactas, oferecendo palpites a ociosos ou personificando os mágicos de todos os tempos. Então, olha o nível. Quando não pudessem fazer escamoteações, ou seja, fazer com que algo desapareça, né? Ou provocar gargalhadas na assistência, seriam obrigadas, tudo falando dos desencarnados, seriam obrigadas a representar novos dramas no reencontro com os familiares, em situações patéticas e dolorosas, arrancando lágrimas aos crocodilos da indiferença. Então, os mais antigos vão lembrar, né, dessa expressão que significa choro de alguém fingido, falso ou hipócrita, que a gente dizia são lágrimas de crocodilo. Você lembra disso? Hoje quase não se usa mais, né? Acho porque não existe mais lágrima de crocodilo, né? Porque não existe mais nem lágrima, né? Mas chamava-se lágrimas de crocodilo, né? Hoje o cidadão está desencarnando, os familiares estão dando gargalhadas, né? Você vai para o cemitério, é mais gente rindo, vai para o velório, é mais gente rindo do que verdadeiramente ali orando, se sensibilizando. Então não precisa mais nem fazer as lágrimas de crocodilo. E apressados, são muitos os curiosos que exigem o espetáculo. Então, se eu estou aqui falando de mediunidade, alguém pula e diz, se realmente isso existe, faça mexer essa cadeira. Mas Jesus se deparou com isso. Quando ele estava crucificado, o que falaram para ele? Se realmente tu é quem diz que é, desça da cruz e salva a ti mesmo. E isso não é uma novidade. Isso sempre existiu. Pessoas hipócritas, desrespeitosas, porque eu posso até não aceitar, mas eu devo respeitar. São muitos os curiosos que exigem o espetáculo. Alguns mais palavrosos recordam Tomé. Aí você vai lembrar a passagem de Tomé, que está no Evangelho de João, no capítulo 20,
versículo 19 a 31, em que ele diz que ele só acreditaria se ele tocasse nas feridas de Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Então, alguns mais palavrosos recordavam Tomé: eu só acredito vendo. O discípulo investigador explanam a necessidade de negar sistematicamente. Todavia, para o grande número dos que se julgam com o direito de aparecer como apóstolos inquiridores, não há um só desencarnado, consciente das obrigações próprias, com bastante audácia para tentar a personificação de Jesus Cristo em cópia grotesca e injustificável. Já que tu queres te comparar e copiar Tomé, não existe nenhum desencarnado querendo aparecer como Jesus Cristo e olhar para Tomé e diz: pois toque, Tomé, em minhas feridas. Por isso que ele disse que seria uma repetição grotesca. Porque as pessoas não se colocam na condição de Tomé: eu só acredito vendo, tocando. E eis que Jesus aparece a todos, na verdade, aos 11, e diz: a paz esteja convosco. É lindo o diálogo, vai lá no Evangelho de João. E logo depois ele olha Tomé e diz: toque, Tomé, em minhas feridas. Mas era Jesus, não qual o espírito que vai chegar, vamos dizer que Aramita está aqui ao meu lado e diz: eu só acredito se eu tocasse nos espíritos. Aí eis que me materializa que um espírito olha para mim e diz: pois toque, Aramita, em mim. É isso que Humberto de Campos está dizendo, querer reproduzir uma cena impecável do próprio Cristo. Por isso é que ele diz aqui, olha: não há um só desencarnado consciente das obrigações próprias, que não é esse o dever dele, com bastante audácia para tentar a personificação de Jesus Cristo em cópia grotesca e injustificável. Vocês lembram na obra Paulo e Estevão que queriam prender Paulo e refazerem novamente o que fizeram com Jesus Cristo com Paulo. Disse que não teria problema de ir ao testemunho, mas que ele jamais iria deixar ridicularizarem uma cena única que era do Cristo, que foi a crucificação. E o próprio Pedro também. Há contos que ele foi preso em Roma e quiseram sim crucificá-lo. E foi crucificado. Só que ele solicitou que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Só o Cristo, que ele não poderia assumir esse papel. Jamais. O Cristo é único. Então olha o respeito. E aqui a gente vê esse movimento de respeito de Humberto de Campos. Os pobres amigos da inquietação destrutiva, né? Porque existe uma curiosidade construtiva? Existe. Era essa a curiosidade de Allan Kardec. Mas existe uma curiosidade destrutiva? Sim. Porque eu quero buscar para quê? Por que eu quero saber da existência do espírito? Só para fazer disso uma manchete, descobriu? Ou será que por trás de tudo isso existe realmente uma lição moral, um desejo de me moralizar, descobrir para melhor servir? Não, grande parte dessas pessoas buscam comprovar, saber da existência com interesse pessoal, mas não com um interesse, uma vontade coletiva e o interesse realmente de se melhorar. Por isso é que ele chama de uma inquietação destrutiva. Busca, procura, nesse movimento de movimentar-se, mas é destrutivo. Dizem-se procuradores da fé. Exigem-na exasperados, aí enfurecidos. Desejam acreditar na vitória da vida sobre a morte, querem certificar-se da sobrevivência, mas não encontram as provas que solicitam. Na azáfama, na atrapalhação das reclamações, essa atrapalhação, essa pressa das reclamações descabidas, acusam pessoas honestas e respeitáveis. Porque o povo quer a pressa. O que o professor Allan Kardec diz no livro dos Médios? Qual é a forma de você falar de espiritualidade para alguém? É mostrando o fenômeno ou levando a pessoa ao estudo sério?
Ele deixa bem claro que é o estudo sério. Não é através dos fenômenos. Ninguém vai mudar a opinião de A, B, C ou D por conta de um fenômeno. É através do estudo que nós vamos adquirindo uma fé lógica e racional. Acusam pessoas honestas e respeitáveis. Os médios, no conceito deles, dessas pessoas apressadas, não passam de embusteiros, ou seja, mentirosos. E os cooperadores da causa das verdades espiritualistas, para eles, são simplesmente papalvos, ou seja, tolos. O médio é um mentiroso e quem ajuda o médio no trabalho são o quê? Tolos, pessoas tolas. É a visão deles. Que engoliram, entre aspas, o conto. Habituados ao culto externo das religiões amigas da letra, e aí é que a gente lembra, a letra mata e o espírito vivifica. Então são pessoas que são amantes da letra, estudam, decoram, falam, mas é só isso, não vivem o que estudam. Habituados ao culto externo, então só a palavra culto externo, porque interno não tem nada. Ao culto externo das religiões amigas da letra, que não lhes pedem senão algumas esmolas aos sábados e algumas orações labiais aos domingos. Cutucou aqui tanto lá quanto cá. Acreditam que bastaria um grande espetáculo com espíritos materializados a fim de se sentirem senhores absolutos da revelação divina. E por isso, quando encontram o ensejo ali, a oportunidade de alguma experiência isolada, em que a oportunidade da aquisição de fé lhes banha o coração como fonte cristalina, agarram-se à superfície dos acontecimentos e das coisas apaixonadamente, que é o que a gente estuda em O Livro dos Médiuns, do cuidado que devemos ter quando nos apaixonamos pelo fenômeno. Kardec deixa bem claro nisso. Por quê? Porque você vai permanecer no fenômeno. Você se apaixona pelo fenômeno e perde a parte principal, que é a parte moral. Eu quero ver o fenômeno, mas eu não quero entender o porquê do fenômeno. Por que que a misericórdia divina... Meus irmãos, no período da formação da codificação espírita, muitos cientistas que estavam em torno de Allan Kardec repudiaram a ideia de fazer prece. Não queriam religião, queriam só a ciência e a filosofia. Para que misturar religião com isso? Se Kardec não fosse firme, nós não teríamos hoje a parte religiosa da doutrina. Por isso que Chico dizia que se ele se tornou espírita foi porque dentro do espiritismo ele achou quem? Jesus. Se não tivesse Jesus, ele não seria espírita. Era como mais uma vez reafirmando. Cercam-se de balanças e termômetros, porque quando nós estamos nos falando de materializações, o médium, ele era pesado antes e depois ele novamente era pesado, e aí eles achavam aquilo, perdia 3, 4, 5 quilos após uma materialização. Então eles só viam a parte da ciência, só a parte da pesquisa, mas não buscavam ver a parte religiosa, a parte divina de tudo aquilo. Olha aí, cercam-se de balanças e termômetros, de trenas e aparelhos elétricos. Por quê? Porque às vezes o médium tinha 1,58 m, 1,60 m, 1,70 m, e o espírito que se materializava tinha 1,80 m, 1,90 m. Aparelhos elétricos, observando o médium como se for um pequeno Deus, de cuja boca, transformada em cornucópia, e cornucópia ali é a fonte de riqueza ou felicidade, né? De maravilhas, aguardam supremas revelações da verdade. O médium, porém, não obstante a delicadeza e complexidade da tarefa que receberam, são instrumentos humanos.
e relativo de uma verdade igualmente relativa. Porque a morte do corpo não é a derradeira conquista da sabedoria. Então, os espíritos que se comunicam pelos médiuns são detentores de toda a verdade? Não são. Aí, se de repente o espírito não sabe, responde algo equivocado, o pseudocientista que está por ali vai dizer, tá vendo? Isso tudo é mentira. Isso não existe. E faz uma redundância. Desiludidos na expectativa injusta, os pioneiros da investigação retiram-se desalentados e confundidos por si mesmos. Para eles, nessa circunstância, os sensitivos não satisfazem e os homens de fé são pessoas fanatizadas e imbecis. Entretanto, essas velhas diretrizes dos estudantes irrequietos não passam de observação incompleta, originária de antigas e ridículas cristalizações da insensatez. Que é investigar, né, as questões espirituais com os instrumentos das questões materiais. Por isso que é a insensatez. Muito bem. Porque ele diz, essas velhas diretrizes dos estudantes irrequietos não passam de observação o quê? Incompleta. Aí ele faz a pergunta: como resolver problemas espirituais sem atitudes espirituais? Então, dá para estudar, dá para pesquisar apenas a parte científica? É como se, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou descobrindo? A outra coisa, até para eu adentrar nesse processo da pesquisa, eu tenho que entender que são coisas espirituais e não coisas mecânicas, físicas, reações apenas. Aquilo que eu disse, como resolver problemas espirituais sem uma atitude de quem vai fazer? Uma atitude espiritual? Que é como a Carla disse, que o paradigma materialista da investigação científica, ela tem um paradigma. Você levanta uma hipótese, você questiona, você testa essa hipótese, ela tem que dar um resultado. E eu testando essa hipótese, depois outro cientista, eles têm que fazer o mesmo experimento do jeito que eu fiz e chegar ao mesmo resultado. Em mediunidade, em coisas espirituais, isso não acontece. Porque, como diz o Chico, o telefone só toca de lá para cá. Logo, o paradigma de investigação tem que ser outro. É por isso que ele diz como resolver problemas espirituais sem atitudes espirituais. Não vai dar. Por isso que ele diz assim, bem, não aparece, não dá para medir. Por que ela só se comunica por essa, não comunica por essa? Eu também sou cientista. Não estão à nossa disposição. Pois é nesse sentido. Cenas do próximo capítulo. Vamos ficar aí. O que ele está fazendo? Ele está levantando aqui os temas, né? Depois de ter levantado todos esses temas, agora ele vai vindo fazendo as conclusões, que nós vamos finalizar, se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro. Foi bom, gente? Foi. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? São muitos os curiosos que exigem o espetáculo. Então, se eu estou aqui falando de mediunidade, alguém pula e diz, se realmente isso existe, faça mexer essa cadeira. Mas Jesus se deparou com isso. Quando ele estava crucificado, o que falaram para ele? Se realmente tu é quem diz que é, desça da cruz e salva a ti mesmo. E isso não é uma novidade. Isso sempre existiu. Pessoas hipócritas, desrespeitosas, porque eu posso até não aceitar, mas eu devo respeitar. Ninguém vai mudar a opinião de A, B, C ou D por conta de um fenômeno. É através do estudo que nós vamos adquirindo uma fé lógica e racional. Que é o que a gente estuda em O Livro dos Médiuns,
do cuidado que devemos ter quando nos apaixonamos pelo fenômeno. Kardec deixa bem claro nisso. Por quê? Porque você vai permanecer no fenômeno. Você se apaixona pelo fenômeno e perde a parte principal, que é a parte moral. Eu quero ver o fenômeno, mas eu não quero entender o porquê do fenômeno. Por que que a misericórdia divina... Meus irmãos, no período da formação da codificação espírita, muitos cientistas que estavam em torno de Allan Kardec repudiaram a ideia de fazer prece. Não queriam religião, queriam só a ciência e a filosofia. Para que misturar a religião com isso? Se Kardec não fosse firme, nós não teríamos hoje a parte religiosa da doutrina. Por isso que Chico dizia que se ele se tornou espírita foi porque dentro do espiritismo ele achou quem? Jesus. Os espíritos que se comunicam pelos médiuns são detentores de toda a verdade? Não são. Aí se de repente o espírito não sabe, responde algo equivocado, o pseudocientista que está por ali vai dizer, tá vendo? Isso tudo é mentira. Isso não existe. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus. A nossa prece de encerramento será feita pelo professor Valdeir através de uma música. Obrigado, meu Deus, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar, perfume das flores na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a orar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde da floresta,
as aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre ligeira canta.